Vamos lá. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que ela foi a falta foi com pouca intensidade. Mais ou menos isso aí que eu estou falando. E que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade ali. Faltou pouco para quebrar. Diferente. Então, em relação à CBF, é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver em relação às imagens. De repente até o juiz ali do campo, ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento, a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta... A gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações. Entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito. Mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não, está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Em relação ao governador Cláudio Castro, absolutamente nada. O governador está a convite nosso, da nossa delegação, para retornar com a gente, está com o nosso time, com nossa delegação aqui, e por questões de segurança, ou não, né? Ou então, de repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada, mas para passar nessa área de segurança, passava ali perto dos jornalistas ali e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. E só que isso aí foi revertido. O governador passou, tá em segurança, está bem tranquilo ali, não houve nada, mas mais uma vez, não é meu convidado, é convidado do Flamengo, é convidado da delegação. Não tem nenhum tipo de problema. Vejo vários governadores indo para os estádios, no Brasil inteiro, candidatos, botando camisa de São Paulo, camisa de outros times, indo para os estádios, só que com o Flamengo é tudo a mais um pouquinho, e aqui, graças a Deus, foi corrigido o erro que se estava cometendo, mas foi só por isso, por uma questão de segurança. O governador desceu, quando passou ali, passou sem segurança, passou sem absolutamente nada, porque já estava na área aqui de dentro. Então é isso, o pessoal aí do Twitter, os haters aí, foi isso que aconteceu. Questão de segurança, não minha, não do Flamengo. Jogadores já estavam dentro do vestiário, do Palmeiras dentro do vestiário, apenas isso. E a confusão que teve ali, que vocês não têm acesso, mas daqui a pouco vocês vão ter a imagem, foi unicamente de pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo uma reclamação e fazendo uma pressão enorme no final do jogo com a arbitragem. Isso aí, daqui a pouco, com certeza, essas imagens serão
serão expostas e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, assim, não tem absolutamente nada, tudo tranquilo. Apenas o resultado, lógico, para quem é da casa, não foi o resultado esperado. E, assim, sempre se tem aqui um pouquinho mais da temperatura. A gente está acostumado com isso aqui, eu estou acostumado. E aqui não vai ter nenhum problema com nenhum membro da delegação do Flamengo. Pode ser o roupeiro, pode ser o vice-presidente, pode ser o presidente, nem o governador. Simples. Mas também, desculpa, perdão. Eu acho que todo mundo de bom senso acharia normal uma pessoa que estivesse no camarote descesse para cá na área de segurança, que fosse juntar com a delegação. Só foi isso, gente. Só foi absolutamente isso. Tudo bem, Marcos? Eu sou o Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Sei que e a gente que acompanha o Flamengo tanto em casa quanto fora, a gente escuta muito esse discurso, né, de certa forma, que eu concordo, deixar claro, sobre a questão da arbitragem. E o Bruno, que geralmente fala, e você também, falam muito sobre a questão do critério, né? Mas, como isso tem sido repetitivo, quem acompanha futebol escuta dirigentes de todos os clubes em algum momento reclamando sobre arbitragem, sobre critério, e o Flamengo, como todos os outros clubes, recebe, né, membros da CBF ou da comissão de arbitragem para falar sobre alguns assuntos relacionados ao tema. E a gente percebe que os discursos de vocês e de outros dirigentes continuam. Parece que a coisa vai se repetindo, apesar dessas visitas que vocês recebem. E aí a minha pergunta é, o que fazer? A partir do momento de que a coisa não tem solução, o Flamengo pensa em fazer alguma outra coisa, a não ser fazer as reclamações devidas, ir lá, contratar alguma empresa, não pensando somente na questão do vídeo, mas sim da arbitragem em si, para tentar apresentar solução para esse tema que tem sido recorrente. Obrigado. Primeira coisa, em relação ao recebimento dessas pessoas da CBF, o Flamengo sempre foi, sempre será cordial e sempre vai cumprir os processos e os protocolos da arbitragem em relação no início do campeonato, sempre está aberto com o clube para receber técnicos de arbitragem, as pessoas que são ligadas à CBF. Então o Flamengo faz o seu papel no recebimento dessas pessoas. O grave e o ruim seria se o Flamengo não o fizesse isso aí. O Flamengo faz isso, o Flamengo recebe toda a documentação e expõe também alguns questionamentos. Isso sempre é feito no começo do campeonato. O que não pode é a gente ter o compromisso da tranquilidade na hora que se inicia o campeonato, se começa os problemas em relação à arbitragem. E aí você tem um nível de paciência. A gente até ali no Flamengo é muito acusado, a palavra não é essa, mas em relação a que a gente é complacente com a arbitragem, que a gente não reclama como deveria. Vocês podem acreditar, nós reclamamos sim, nós vamos na CBF sim, nós sistematicamente marcamos os pedidos de visitação às imagens dos VAR, sim. O que acontece, por razões óbvias, eu acho que quando a CBF nos recebe, por uma determinada análise de jogo ou de jogada, a gente não dá publicidade a isso, que a gente foi na CBF, que a gente iria, ou que a gente deixou de ir, porque eu acho que não é plausível. Mas a gente vai muito, só que não tem jeito, não muda, e assim, a gente tem que ter um limite para reclamar, para eu não tomar um gancho, a gente tem que ter limite para se posicionar, para o clube não tomar um gancho, mas o que não pode é a gente deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Quando se classifica, como hoje, como um time contra o time do tamanho do Palmeiras aqui, todo mundo, vocês são da imprensa, sabe como é que é complexo jogar aqui dentro. Aqui é difícil de jogar, aqui é difícil de se manter um resultado, mas graças a Deus deu tudo certo e o Flamengo, mais uma vez, não pode deixar de se posicionar em relação a isso. Então, assim, não teve absolutamente nada em relação
ao governador Cláudio Castro, a arbitragem, nada. O único problema que teve ali dentro foi unicamente de toda a comissão técnica e com a arbitragem, que eu espero que se ponha na súmula tudo que se ouviu de palavrões e de acusações que nós ouvimos ali. Vamos esperar a súmula. Marcos, aqui na sua direita. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, ainda entrando nessa questão do critério da arbitragem, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do Abel Ferreira, né? Hoje ele acabou sendo expulso, mas a gente já vê constantemente ele tendo reclamações, entre aspas, explosivas, que muitas vezes passam do limite, e a gente teve nesse jogo agora contra o São Paulo, né? O Bruno Henrique tomando cartão amarelo do banco por uma reclamação que até o Matheus Bach falou que não entendeu, foi uma reclamação comum. Queria que você falasse um pouco também sobre esse critério. Hoje rolou a expulsão do Abel Ferreira, mas que em muitas ocasiões acabam não acontecendo mesmo com esse jeito mais explosivo que muitas vezes passa do limite. Obrigado. Eu não vou falar em cima da análise da postura do técnico do time adversário. Eu não vou aqui, eu respeito a sua pergunta, mas eu não quero responder a nada sobre a Abel. Acho que eu tenho que responder em relação ao Tite, entendeu? E eu acho que, e deixar também aproveitar aqui, é que foi fortemente noticiado hoje que tinha um vídeo meu, junto com mais 3, 4 pessoas, e que neste vídeo estava os empresários do Fabrício Bruno. Quem cuida da vida do Fabrício Bruno não cuida só da dele. E eles tiveram aqui, em outro momento, não foi aquele, não abordamos absolutamente nada de Fabrício Bruno, apenas abordamos de outro jogador, que o jogador sequer está aqui, para deixar claro, e claro que a gente, por razões óbvias, não ia tocar em um assunto de um jogador que está aqui, num jogo complexo, num jogo difícil daqui. Mas a gente está num ano bem difícil. Mas a gente vai passar, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o Flamengo aí nessa competição que é importante, que a nível nacional é importante, a nível a parte financeira, a gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição, a gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição, em nenhum momento até agora a gente escolheu qualquer tipo de competição, apenas a gente dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Eu entendo quando as pessoas questionam essas decisões, eu respeito esses questionamentos. Agora, essas pessoas também não são todas os que sabem tudo, que têm toda a certeza do mundo. A gente tem aqui níveis de informação que outras pessoas não têm, por razões óbvias, pelos acompanhamentos, pelos números dos treinamentos dos jogadores, do número dos treinamentos dos jogos dos jogadores, e que a gente, em determinado momento, a gente tem que tomar decisões que nem sempre são as decisões em que as pessoas entendem ou as pessoas acham certo. A gente respeita isso, mas acho que tem que respeitar o trabalho aqui e ser cobrado no final. Só para fechar rapidinho, saiu a notícia de que vocês foram notificados, né, avisados de que o time francês faria uma nova oferta pelo Fabrício Bruno. Isso aconteceu? Eles avisaram alguma coisa para vocês? Como é que está essa situação? Isso vem acontecendo, a gente já é sabedor do interesse do time francês. É deixar claro, Raíssa, que há 1 mês e meio atrás teve uma proposta de um time inglês em que o jogador entendeu, junto com seus empresários, que deveriam avançar. Nós chegamos, resolvemos a vida do Flamengo com esse clube e, num segundo momento, teve uma outra interpretação de números, de análise entre o jogador, seus empresários e o clube, e eles entenderam que não deveriam avançar. Isso aí já ficou para trás, já tem 1 mês e meio, janela aberta. Coisa mais normal do mundo é que
um jogador de seleção brasileira, um jogador que está despontando aqui nos jogos do Flamengo, ele ter aí uma nova investida dos clubes, mas assim, não tem ainda nada definido. Existem as conversas, a gente não desmente isso, mas não é porque tem as conversas que já está avançado, deixar de estar avançado, que será feito ou não será feito. Então, gente, tá aí o Marcos Braz falando das polêmicas do jogo, né? O Flamengo acaba de ser classificado na Copa do Brasil, acabamos de avançar para as quartas de finais, né? E quem assiste o jogo sabe muito bem que houve 2 lances muito polêmicos que, na minha opinião, foi 2 pênaltis claramente que o árbitro não marcou para o Flamengo, né? Então, por pouco nós não fomos prejudicados, mas tem que ficar atento e a direção do Flamengo tem que cobrar mesmo, né? A CBF. Aí o Marcos Braz batendo forte na CBF também, falando de contratações, né? Eventuais contratações. Agora focar no Brasileirão. Domingo agora tem o Palmeiras novamente, mas tem que melhorar, que se continuar jogando esse joguinho que apresentou contra o São Paulo e hoje contra o Palmeiras, tá complicado. O Alan, por exemplo, contra o São Paulo foi péssimo, hoje novamente, né? O Wesley, lateral direito, nossa, contra o São Paulo, o Ferreirinha deitou e rolou em cima dele, hoje novamente. E o time tá completamente desconfigurado. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia de ficar poupando o jogador, né? Para mim, tem que colocar o que tem de melhor em campo. Porque começar a ficar poupando, na minha opinião, o time começa a ficar desentrosado. Quando vai jogar um jogo como esse, o time está completamente desentrosado, né? Aí acontece o que aconteceu hoje. O time foi péssimo, né? Péssimo. Bom, gostaria de pedir um favor seu. Inscreva-se no nosso canal para você se manter sempre atualizado às notícias do Flamengo. Sempre estarei, todos os dias estarei aqui trazendo recorte do que a mídia está repercutindo sobre o Flamengo. Tá bom? Então, para você se manter atualizado, clique no botão inscreva-se, dê um like também no nosso vídeo para você nos ajudar. Ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.